Olá, boa tarde ou boa noite, né? Tá com umas caras de boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui de novo no nosso Vem Estudar Comigo. Que você possa ser ricamente abençoado nessa tarde. Eu quero pedir antes de qualquer coisa, quando terminar esse vídeo, por favor, compartilha com quantas pessoas você puder. Se você acha que é importante esse estudo, se acha que é importante que as pessoas conheçam a verdade do Senhor, então compartilha com quantos você puder. A última aula que nós estudamos, nós estávamos falando sobre Jesus em Atos dos Apóstolos. E agora, nós entramos agora na doutrina de Jesus nas epístolas. As epístolas têm como tema central a pessoa e a obra de Jesus Cristo, conforme são reveladas nos evangelhos, confirmadas para os fiéis pelo Espírito Santo e pregadas por eles, historicamente. Em Atos Apóstolos, né? Que é historicamente em Atos Apóstolos. Errei na vírgula aqui. Tudo isso é tomado por certo como fundamento pelos autores das epístolas, sendo que todas estas cartas foram escritas às igrejas e às comunidades daqueles que já de antemão tinham crido em Cristo como Salvador e sido batizados, conforme vimos acima no capítulo sobre Atos dos Apóstolos. Repassando a narrativa cronológica da vida de Jesus Cristo nos evangelhos, podemos ver repetidas alusões a ela nas epístolas. Jesus nasceu como judeu, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Não é? Isso está no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos ler? Mas é o que ele acabou de falar. Ah, é isso mesmo? É? Vê confirma só. Se é isso, a gente já passa para o seguinte. Porque aí atrasa, né? É, Gálatas, 4, 4. É isso mesmo? É isso, né? calma. 4, 4 4 e 5. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, É isso mesmo. Então, Deus enviou. Jesus é descendente de Davi. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos. Isso está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. As qualidades de Jesus. Primeiro, manso. Pela mansidão e pela bondade de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Aí sim. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela paciência e bondade de Cristo, eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Tem esse 10:1? 10, 1. É isso. Isso. Ele foi manso, a bondade e a mansidão de Jesus Cristo. Sem pecado. Deus tornou pecado por aqueles que não tinham pecado, para que neles se tornassem justos de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Acho que já é o próprio versículo em si. Isso aí tá falando que Isso era o sobre que Jesus era na vida deles. Isso, as qualidades de Jesus. Que Jesus Ok. fazia sobressair na vida deles, Isso. dos apóstolos. Agora, humilde. 5, pera, amor, não li. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. É o que ele já leu ou é para Já ler? leu aqui, já tá. Deus tornou pecado. Cristo Jesus também, ó, você vê que aqui. Cristo Também Jesus, que embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tem algumas versões que dizem assim que ele não teve por usurpação ser igual a Deus.
antes humilhou-se diante dos homens e foi obediente até a morte de cruz. Já nas primeiras citações, vimos que os fatos históricos singelos passam a ser, depois da ressurreição, a ascensão, derramamento do Espírito Santo, esclarecidos como cristologia, soteriologia, entre aspas, a doutrina da salvação, e eclesiologia, a doutrina da igreja. Além de ser aplicados à vida devocional e ao andar na fé, é assim que as epístolas fazem a cada passo. Continuemos a nossa leitura. Jesus, outro ponto, Jesus foi tentado. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Isso está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Ou seja, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa era a diferença, né? Ele sem pecado, mas ele passou por todas as situações, tanto emocionais quanto físicas, que o homem passa, o ser humano passa. Justamente para que não haja justificativa alguma, né? Nem tampouco desculpa para dizer, não, nós estamos sofrendo essa situação porque foi Deus, Jesus não passou por isso. Não, ele passou por tudo isso, então ele conhece as suas aflições, conhece as suas fraquezas. Jesus foi transfigurado, esse é outro ponto, né? Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Isso, quem disse isso foi, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18. Jesus, outro ponto, Jesus foi traído. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Está também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Há uma ressalva aqui com relação a isso. Por que Jesus ele dá uma ordem dessa? Para que nós nos lembremos que fomos reconciliados com ele. Para que nós nos lembremos de que nós fomos libertos do pecado. Para que a gente se lembre disso e não ande no pecado. Sabe? E a gente vence o pecado como ele venceu na cruz. Ele nos deu capacitação e poder para vencer o pecado. Claro que por nossa própria força física e vontade, a gente não tem força, mas ele nos deu o seu Espírito Santo, que intercede por nós, que nos auxilia e nos dá poder para testemunhar. Quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos que ele dá poder não só para a gente falar, gente. Ele dá poder para a gente viver, para a gente suportar, para a gente submeter, se humilhar em todos os aspectos da vida. O Espírito Santo é que nos dá poder para a gente caminhar fielmente, né? É uma escolha nossa? É uma escolha nossa. Mas se dependesse da vontade da alma nossa, a gente não suportaria. Então precisamos sim, temos o Espírito Santo que nos fortalece. Outro ponto. Jesus foi crucificado. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Outro ponto. Jesus ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, e apareceu a Pedro e depois aos 11. Está lá em... Aos 12 morros. Aos 12. Aos 11 não, aos 12, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 5.
Outro ponto, Jesus subiu aos céus. Quando ele subiu em triunfo, nas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, ou seja, deu presentes aos homens, né? Que significa ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de cumprir todas as coisas. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 10. É a 10 ou 10? 8 a 10. É 8 a 10. A 10. É. Então nós podemos continuar percebendo nesses textos e em muitíssimos outros que os fatos históricos de Jesus passam a ser doutrina, cristologia, o conteúdo da fé cristã. O que também fica claro nas epístolas, em acréscimo ao título Filho de Deus nos Evangelhos, é a divindade de Jesus Cristo nos seus vários aspectos. Então vamos ver agora os aspectos, né? A Jesus são dirigidas orações como a Deus. Nós oramos ao Senhor Jesus, oramos a Deus, oramos a Jesus, porque Jesus ensinou, inclusive, gente. Tem muita gente que tem mania sempre de falar, tem dificuldade às vezes de mencionar o nome de Jesus. Ele fala, buscar a Deus, servir a Deus. Muito embora Jesus disse assim, vocês vão pedir ao Pai em meu nome. Isso tem que ser em nome de Jesus. Em Né? nome de Jesus. Quando vai repreender uma situação ou orar por um enfermo, em nome de Jesus. Né? Nós servimos a Jesus que recebeu, ele disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É isso que eu estava pensando aqui. Essa autoridade foi dada a ele. Fala. Que ele falou isso, né? É-me dado É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, então nós precisamos aprender, inclusive, quando formos orar, nos dirigimos a Jesus. Não significa que você não ore a Deus Pai. Sim. Porque ele mesmo ensinou isso assim, quando você pedir ao Pai, você chega diante do Pai, quando orares ao Pai, em nome de Jesus. Sempre orou ao Pai em nome de Jesus. E você pode orar diretamente a Jesus, porque foi dado todo o poder, toda a autoridade ao Senhor. E ele, Jesus, no último dia, depois do milênio, isso aí depois nós vamos estudar mais para frente, ele vai agora entregar esta autoridade ao Pai, né, a Deus, para o grande julgamento do trono branco, que nós vamos ver mais para frente quando falarmos da escatologia do Apocalipse. O que também fica claro... Não, peraí. Aqui nós já vimos, né? Não fica claro nada. Eu já falei isso aqui. Jesus é colocado em igualdade com Deus Pai nas saudações de algumas epístolas. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o apóstolo Paulo, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele não desvincula um do outro, né? Ele tanto você... Você vê que as heresias, dá para ver que é gente que tá cega mesmo, porque completamente, tá é muito muito claro. claro, né, o que fala na Bíblia, é muito claro que Jesus é Deus. Eles falam que a Trindade, ela é revelada quando João fala assim, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então era Jesus e o Espírito de Deus. E a voz... 3 em 1. E a voz que veio do céu, né? Isso, demonstra que demonstrando Deus... um só, né? Glória a Deus, isso mesmo. Jesus é Deus revelado em nós. Gente, pensa nisso. Tremendo. Pensa nisso. Jesus é Deus revelado em nós. Quando você pensar nisso, você vai pensar muito bem no seu comportamento do dia a dia. Estão revelando mais Jesus ou mais eu? Olha, será que nós estamos revelando Deus? Que ele cresça e eu diminua, né? Que ele cresça e eu diminua. Né? O Deus desta era, aí por que as pessoas não entendem? Porque justamente é isso aqui. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois Deus
que disse: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 a 6. Não, aí é 4 e 6. 4 e 6, perdão. 4 é vírgula 6. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. Não é? Antes dele não veio ninguém. Ele é o primeiro. Né? Está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Devemos entender a palavra imagem como expressão exata. Olha só, quando a gente fala sobre, quando a gente vê lá, todo, assim, habitualmente as pessoas já conhecem, Deus nos fez imagem e semelhança. Imagem, ela dá como expressão exata de Deus. Isso é muito mais sério quando você tem a ideia, porque a gente fala assim, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, e a gente não anda de acordo, né? Não dá bom testemunho. Que expressão exata é essa? É a expressão exata da santidade de Deus, da manifestação perfeita. Além de expressão exata, é manifestação perfeita, imagem. E subentender, primogênito do Pai, de quem surgiu toda a criação. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Tão lindo, né? Sabe? Toda a criação foi por causa de Jesus, né? Quando Jesus Coisa encontra linda. com Nicodemos, ele fala, é necessário te nascer de novo. Por que ele está dizendo isso? Porque para ser herdeiro da glória de Deus, precisa ser gerado de novo. E a gente é gerado em Jesus Cristo. Como Jesus é a expressão, é o resplendor da glória de Deus, nós somos o esplendor da glória de Jesus. Porque nascemos dele, viemos dele procedemos. E ele habita em nós, ou seja, toda aquela glória e luz está dentro de nós, que deve refletir ao mundo. Por isso que Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. Porque a gente precisa iluminar. Né? Ele disse, não se pode esconder uma candeia. Porque o que vai acontecer debaixo do meladouro? Ela vai iluminar, né? Ou seja, ninguém vai poder esconder um crente em Jesus Cristo que teme ao Senhor. Ele o seu resplendor vai brilhar. Ele brilha. Isso, vai como mostrar ele brilha, né? o quanto Deus está presente na vida dele. Pelo caráter dele. Você tem brilhado, meu irmão? Tem resplendido a glória do Senhor na sua vida? Como está o seu? Tem ofuscado, inclusive, os olhos do inimigo que está lá fora? Guarde bem isso no seu coração. Isso é importante a gente observar isso. Meu Deus, eu quando leio uma coisa dessa, eu tenho temor no meu coração. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ai, que aleluia. Linda. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo é referido muitas vezes como Senhor nas epístolas do Novo Testamento. E o Senhor é a transliteração do tetragrama. Olha só. YHWH, que é erroneamente transcrito, como já falamos anteriormente, como Jeová. Isso é errôneo. Errôneo, gente. Né? O nome de Deus ele é impronunciável. E quiseram então dar um nome de uma pronúncia como se fosse Jeová. Isso é uma transcrição errada. Yahvé, que é Deus Pai onipotente. As testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo, querem que o Senhor, no Novo Testamento, seja Deus Pai. Mas os crentes entendem que seja título de Cristo, como sua plena divindade dentro da doutrina da Trindade. Né? Você vê como é que é, né? Eu acredito, gente, que
a maioria das seitas e religiões, existem pessoas que estão cegas, que às vezes são sinceras no seu modo daquele momento de ver, estão cegas. Precisamos orar por eles para que eles sejam iluminados pela palavra do Senhor, mas a palavra está aí. Ela está à disposição de todas as pessoas, né? Para que elas possam ter acesso a ela. Em 1 Coríntios, capítulo 7, agora vamos ler, né? A Fernanda pode ler para nós aí. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, 12 e o 25. Então vai ler o 10, depois o 12, depois o 25. Agora, para aqueles que são... É 1 Coríntios, né? Isso. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem que é do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. 12. Agora eu mesmo quero dar as orientações sobre os assuntos que o Senhor, enquanto esteve aqui, não tratou. Se um irmão tiver uma esposa descrente e ela quiser ficar com ele mesmo assim, ele não deve deixá-la nem divorciar-se dela. 25. Agora procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças solteiras? Devem permitir-lhes que se casem? Não tenho um mandamento especial para elas da parte do Senhor. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria, na qual se pode confiar, e eu terei prazer em dizer-lhes o que penso. Então vamos ver aqui o que... Aqui diz assim, que nessa parte aqui, ele faz alusão da história de Jesus Cristo nos ensina. Como nós falamos lá que ele No contexto de casamento. No contexto de casamento, né? Então, ele fala, no segundo versículo, ele fala que o Senhor, né? Então, ele dá essa conotação de Senhor no segundo versículo que nós lemos aqui, sobre o Senhor Jesus, né? O Senhor, como equiparado a Deus, ó. Olha só. Aqui fala no versículo 17. Então vamos ler. 7. Vamos ver, capítulo 17. Capítulo... Fernanda leu lá? Não, né? Não, é porque não mandou. Né? Capítulo 7 do 7, 17. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou. Então aqui está falando que o Senhor é Jesus Cristo. Senhor é uma alusão histórica a Jesus Cristo e aos seus ensinos. No contexto aqui do casamento, por exemplo, no versículo 17 que falou aqui. O Senhor Jesus Cristo é equiparado a Deus Pai. No versículo 22. Lê, Fê. Se o Senhor o chamou sendo escravo, lembre-se que você é um homem livre, que pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Então, de novo, chamou Jesus de Senhor, né? A palavra Senhor se refere claramente ao próprio Jesus Cristo. Temos a mesma definição em Efésios capítulo 6, versículos 6 a 9. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como de servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se lhe servissem ao Senhor e não aos homens. Até onde, Jorge? Até o 9. E certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo procedei para com vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu, e não faz diferença entre pessoas. Então, estava dizendo para aquele que tinha escravo que Jesus era Senhor deles, assim como era Senhor do escravo. E chamou Jesus de Senhor de novo. Há uma coisa que eu quero lembrar vocês, irmãos, e a gente também tem que estar sempre lembrando. Sempre quando a gente vai escrever o nome Senhor Jesus, sempre o S maiúsculo. Quando a gente se dirige a Deus, a gente se dirige a Deus em letra maiúscula. Porque quando é letra minúscula, na Bíblia, é o Deus desse século, viu? Ela se refere ao diabo. Quando também se refere aos senhores aqui, também se refere a Senhor com letra minúscula, né?
na realidade, é uma demonstração de que ele está acima de nós, que nós reconhecemos a autoridade e a soberania do nosso Deus. Agora, o Senhor Jesus, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Lê, Fê. E, portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhe dará alívio juntamente conosco quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente com seus poderosos anjos. Aleluia. Em fogo ardente. E é isso que nós estamos esperando, Jesus voltar. Eu nunca para tinha nos prestado buscar, né? atenção Fogo nisso. ardente, hein? Meu Deus. É. A gente está falando da segunda, né? Da segunda vinda, da segunda vinda. É um conceito. É um conceito ensinado pelo Espírito Santo àqueles que se convertem, conforme temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo Mas 3. aí já está escrito. Aí já está dizendo aqui assim, que diz, ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso é forte. Ou seja, muitas pessoas falam o nome de Jesus. Mas não consegue Mas dizer que ele é Senhor, né? Não, o que transmite na palavra a autoridade do nome, o peso do nome, né? A força do nome, o poder que há no nome de Jesus, é aquele que ele fala aqui, que só pode ser falado desta maneira pelo Espírito Santo, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo nele. Tem o Espírito Santo nele. Como crentes, entendemos a palavra do Senhor dirigida tão frequentemente a Jesus Cristo, no seu pleno significado divino. Jesus Cristo confessado como Deus. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Glória a Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Que a gente possa fazer essa declaração também, né? Assim como Timóteo fez. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Glória a Deus, que lindo. Aleluia. Isso nos dá segurança, sabe? Tito, Nós não né? servimos aquele que nós não podemos chamar de Timóteo. pai, aquele que a gente não pode ter a segurança de que ele nos ouve, que nos atende, que está sempre presente na nossa vida. Isso está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Vem cá, nós aguardamos mesmo? Eu estou aguardando, gente. Nós estamos vivendo um momento em que eu sempre estou batendo aí nessa tecla, gente. O momento da volta, o momento sinal, o momento do chamamento de Deus. Então nós temos que estar aguardando com essa bendita esperança de que Jesus vem nos buscar. Isso está lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Jesus Cristo, nosso divino Salvador, Paulo escreveu, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus, Pedro escreveu, perdão, gente. Pedro escreveu, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, né? Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Deixa eu passar aqui, ó, né, a espada aqui, ó, para o segundo tempo. Aí. Agora vamos falar da doutrina de Jesus Cristo no Apocalipse. Então Bom, isso é importante você prestar bem atenção nisso, né? No Apocalipse, né? Isso. O próprio livro é intitulado Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1, né? Jesus Cristo, ser sobrenatural, semelhante a um filho do homem, está em 1:13.
manifestou-se ao apóstolo João, dizendo: escreva, pois as coisas que vê, tanto as presentes como as que acontecerão. Está em 1,19. É a história de Jesus Cristo, aplicável aos tempos neotestamentário, a história da igreja no mundo durante pelo menos 2000 anos e a segunda vinda de Jesus. Um breve resumo do Apocalipse acha-se neste módulo, cuja matéria intitula-se Síntese do Novo Testamento. Por outro lado, no módulo 4, estudaremos sobre a matéria Escatologia 2, Apocalipse, do qual se enfatizará evento dos tempos do fim, à luz do Apocalipse. Então, quer dizer, nós vamos estudar depois, mais profundamente, o Apocalipse. Agora a gente só vai ver Jesus no Apocalipse. O senhorio ou soberania de Jesus Cristo se ressalta do começo até o fim do livro do Apocalipse. Quando Jesus se manifesta andando entre 7 candelabros de ouro e segurando 7 estrelas na mão direita, passa a explicar que os candelabros são as 7 grandes igrejas da Ásia Menor, onde João estava, e as estrelas, os anjos dessas igrejas. Jesus está pessoalmente vigiando as igrejas, desde aqueles tempos até hoje, manifestando sua presença. Ou seja, ele fala da igreja, mas fala também do anjo. O que a gente denomina como o anjo da igreja? Os pastores. Os pastores. Ou seja, Deus está atento não só às igrejas no seu todo, mas nos seus líderes principalmente, que são chamados, denominados como anjos da igreja. Se ele se negar a falar a verdade, a alertar o povo de que tudo que a palavra de Deus diz a respeito de uma vida santa, íntegra e correta, de santificação diante de Deus, ele vai dar conta de todas aquelas pessoas da igreja. Isso é terrível. É muito forte isso, né? Que Jesus está pessoalmente vigiando a sua igreja. Né? A igreja não é a denominação, queridos. E a igreja é o corpo de Cristo que está na terra. Então, Jesus está vigiando. As cartas que Jesus mandou escrever àquelas igrejas têm aplicação imediata a cada uma delas, naquele momento histórico, mas também são consideradas admoestações a vários tipos de igrejas durante toda a história da igreja. E é muito comum identificar cada uma delas, na ordem que aqui aparece como profecia do que se sucederia à cristandade no decurso dos séculos. Só uma coisa, você pode observar ao longo da Bíblia, no Novo Testamento, de quando Jesus foi instituir, ensinar os discípulos, ele chamou aqueles que seriam líderes. Ele não mandou que eles fizessem ou pegassem casas e fizessem ali algumas estruturas para que o povo se reunisse. Em primeiro lugar, ele chamou os seus apóstolos e discípulos. E ele denominou esses apóstolos e discípulos como igreja. Então tem muita gente que confunde a instituição, o templo, como igreja. Ela faz parte de um todo. Ela faz parte de um contexto onde a igreja se reúne para estar em comunhão diante de Deus. E ali há os que são igreja e os que não são. Sim, com certeza. Com certeza. Então, essas cartas hoje, a gente dá para identificar como uma profecia para nós hoje também. Neste contexto, temos 2 declarações paralelas que juntas nos revelam a plena divindade de Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É mesmo? 1:8. Apocalipse 1:8. E Jesus disse a João: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre.
e tenho as chaves da morte e do Hades. Está em Apocalipse 1, versículo 17 e 18. É Jesus Cristo reinando como Deus. Nas cartas às 7 igrejas, Jesus Cristo está ditando, mas cada uma delas termina com a exortação que quem que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é capítulo 2, 7, etc. Aquilo que Cristo diz fica em pé de igualdade com aquilo que o Espírito diz. Já nos evangelhos, estamos acostumados com essa exortação de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 11, 15. Quer dizer, já era um linguajar próprio de Jesus, com referência aos seus ensinos e a muitas expressões paralelas. A soberania divina de Jesus Cristo, tema que percorre o Apocalipse, já é anunciado na referência 1:5. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Os reis, se contorcem, tentaram matar Jesus aqui para Jesus não ser o rei, mas ele é o rei de toda a terra. Em plena harmonia com a declaração de Jesus nos evangelhos que diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Mateus 28, 18. Temos o cântico de milhões de anjos no Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Apocalipse 5:12. Inclusive tem um cântico de coral, que diz, digno é o Cordeiro. Ele fala que foi morto. É muito bonito isso, porque a gente imaginar que existe uma quantidade que a gente não consegue calcular, de anjos que cantam isso. Que lindo deve ter sido esse louvor, os anjos cantando. Meu Deus, a gente vê um coral cantando, já acha lindo, imagina no céu, Esse hino, digno é o Cordeiro. Então, vamos lá. São 2 hinos, que a gente vai cantar no céu, Que o de Moisés. Grandes são o Rei das Nações. Mas deve ser outra música, não sei. Tudo é inspirado por Deus, Tudo é inspirado. Aquele que está sentado no... e da mesma forma, todas as criaturas existentes no universo diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Então aqui diz que os anjos cantavam e tudo que tinha na terra. Coisa linda, Então, imagina, está em Apocalipse 5:13. Os títulos messiânicos do Antigo Testamento, retomados por Jesus nos Evangelhos, reaparecem no Apocalipse. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. E Jesus disse, no último capítulo: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. A segunda vinda de Cristo, referida nos evangelhos e declarada de maneira mais detalhada nas epístolas de 1 e 2 de Tessalonicenses, é declarada já no início do livro do Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então significa, Jorge, que aqueles que morreram vão estar ressuscitados para ver Jesus. Com certeza. Só que não para a vida eterna, Com certeza. Então aqueles que o transpassaram o verão. Apocalipse 1:7. Na linguagem da parábola do servo vigilante, em Lucas 12:35-48, temos a referência cruzada com Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu
e não seja vista a sua vergonha. Mas vamos ler, né, o que está em Lucas. Você lê, Fê? 12, 35 a 48. Que vai também falar que ele vem como ladrão. Gente, o ladrão ninguém está esperando, né? Ninguém. Estejam preparados para servir e conservem acesas as suas lamparinas, para quando o Senhor voltar da festa de casamento, assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Felizes os servos que estiverem prontos, esperando a volta dele. Eu lhes afirmo que ele colocará todos à mesa e se vestirá para servi-los. Ele pode vir às 9 horas da noite ou até à meia-noite, porém, felizes são os servos que o Senhor encontrar prontos. Lembrem-se disso, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria arrombar a porta. É até qual? 48. Até 48. Portanto, sejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos se esperar. Pedro perguntou: o Senhor está contando esta parábola só a nós ou para todos? E o Senhor respondeu: estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros servos. Se o seu patrão voltar e verificar que ele fez um bom trabalho, haverá uma recompensa. Seu patrão o encarregará de todos os seus bens. Mas se o homem começar a pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a bater nos servos e servas e a gastar o seu tempo com festas e bebedeira, então o Senhor voltará sem aviso e o afastará do seu cargo de confiança e o castigará severamente. Aquele servo que conhece a vontade do seu patrão e não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitos açoites. Mas todo aquele que sabe que a sua conduta é má, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem é muito confiado, a quem foi confiado muito, deste muito mais será pedido. Aí tem alguns mistérios, né? Com certeza. Que fala sobre aquele que está vigiando e aquele que não está, e fala dos açoites, né? Do servo que leva açoites. Então, irmãos, aqui na terra a gente espera, né? O ladrão colocando tela, né? Não, tela não. Grade, né? Ladrão não. O dono. Os donos, né? Não, a gente coloca grade pro ladrão O não ladrão entrar. não tá, então. Não é o ladrão colocando. Não. A gente não quer que o ladrão entre, né? Mas que o Senhor não seja assim na tua vida, que você possa esperar Ele em santificação, fazendo aquilo que Ele espera de você, né? Não adianta pôr grade pro ladrão não entrar. E Jesus não é esse tipo de ladrão. E Então, nem é ladrão, né? E nem é ladrão. Ele só faz uma alusão. Ele só faz uma alusão ao que você não espera, né? Perdão, queridos. Mas é Jesus que fala, né? Sim, sim. Que é a maneira de... Como? Quer dizer, Como? ele está dizendo assim, dando o exemplo. Pega que você desprevenido. Ele usa exatamente a linguagem humana para que as pessoas possam entender. Que o ladrão, a pessoa está dormindo, o ladrão vem, entra na casa, ele nem percebe muitas vezes que o ladrão veio e roubou e levou embora. Só que o Senhor vem, ele vem assim de repente. De repente. Quando você acha que tem tá gente tudo que acha que seguro. vai ter um aviso, né? Uma coisa assim extraordinária. Não, há sinais que a gente vigia. Deus é tão misericordioso, né? que dá sinais, né? Isso. Que está perto. Agora, cabe a nós estarmos atentos. Vigilantes. Vigilantes. Fazendo o que ele quer. Sim. No decurso dos eventos narrados no livro do Apocalipse... eu li esse aqui? Não. Esse que veio como ladrão, já li. No decurso dos eventos narrados no livro do Apocalipse, Jesus Cristo é sempre enaltecido como o Senhor ressurreto e glorificado, soberano, operante em favor do seu povo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso está em Apocalipse 11:15. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 10 a 11. Aqui
temos os fiéis vencendo com Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Então, com o nosso testemunho, queridos, e pronto a dar até a nossa vida, sabe? Que possamos estar firmes no Senhor. Em Apocalipse 19, Jesus Cristo aparece como vencedor, chamado fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, que é o verbo vivo, né? Verbo vivo. Que lindo. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagado vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 11 a 16. Aqui temos alusão a várias expressões proféticas messiânicas do Antigo Testamento e voltamos ao princípio com João, onde Cristo já era a palavra, ou o verbo, né? Em João 1:1. No último capítulo de Apocalipse, após revelar os eventos tumultuosos profetizados a João, Jesus volta a prometer a sua segunda vinda, mas em linguagem de consolo e encorajamento para os seus fiéis. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. 22:12. Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Verso 20. E na realidade, coisa né, linda, essa né? promessa de volta, ele diz que eu venho com uma recompensa e retribuir a cada um de acordo É o com galardão. o que fez, Né? são as obras que nós praticamos, né? Obras que a gente são obras de justiça, obras de retidão. Por isso que a palavra de Deus lá no livro de Salmos, no capítulo 15 e também no capítulo 24, mas no capítulo, acho que no 24, diz assim: quem é que vai entrar no céu? Aqueles que são limpos de mão E puro de e coração. puros de coração. Deixa Ou eu seja, falar uma coisa sobre isso depois. só para concluir. Ou seja, quando ele fala lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que ele diz assim, que a gente recebe poder para ser testemunha, ele fala que nós seremos suas testemunhas. Nós vamos mostrar ao mundo quem é Jesus. Porque a testemunha, o que ela faz é falar a respeito de quem ele está testemunhando. É demonstrar, no caso nosso não é só falar, mas é demonstrar através da vida, porque as nossas atitudes, o nosso comportamento fala mais do que as palavras que saem da nossa boca. Tem muita gente que fala muito bonito, mas não pratica nada. E ele vai distribuir segundo as obras que foram justificadas de uma vida reta, de mãos limpas e coração puro diante do Senhor. Então esse receberá o galardão de Deus. Porque tem muita gente que é assim, ele vem de acordo com o que fez. Eu fiz muita caridade, né? Eu fiz o bem, eu não bebi, eu não fumei, eu não joguei, então eu sou uma pessoa bonzinha. Quantas pessoas a gente já ouviu os outros falarem isso, tentar justificar? Meu pai, meu tio, ele era uma pessoa muito boa, ele fazia o bem para todo mundo, ele não bebia, não fumava, não jogava, não se prostituía. Então ele achava que ele era merecedor. Primeiro que este prêmio de Deus não é por merecimento, é por graça, né? Não é por merecimento. Fala. Eu queria falar aqui que Jesus fala assim, uma linguagem de consolo e encorajamento para os seus fiéis. Eu creio assim que muitas vezes as pessoas estão cansadas, né? Às vezes se cansa de viver pela fé. Não é fácil, irmãos, viver pela fé. Não é, né? Viver esperando a cada dia o pão, né? De onde virá o meu sustento? Outros estão vivendo pela fé na questão de crer, né? De crer que às vezes no meio de uma família que é toda ímpia, e continuar crendo, continuar sendo uma pessoa que revela Jesus ali para aquelas pessoas,
e se sente desanimado e pensa, não vou conseguir. Então aqui Jesus está falando que é um presente, sabe, para você, que é um presente para nós. Nós não devemos nos cansar de fazer aquilo que Deus espera de nós. Continuar crendo, continuar insistindo, né, naqueles que não são de Jesus ainda, continuar amando, continuar chorando pelos não salvos, sabe? Não desistam, irmãos, não desistam, porque aqui o Senhor nos consola, dizendo que a recompensa para nós está com Ele, e Ele vai nos dar, sabe? E a recompensa para tudo que a gente faz, para tudo. Assim, se a gente é uma boa esposa, se é um bom marido, se é um bom filho, se é uma boa dona de casa, se é um bom aluno, se é um bom professor, se você é fiel naquilo que você faz, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. E Ele tem recompensa, Ele tem galardão, tudo. E se tem também uma dificuldade que nós seres humanos temos, eu digo nós seres humanos porque a gente se inclui nisso, é ser perseverante. A maioria das pessoas tem dificuldade de ser perseverante. Isso é natural do ser humano. Por quê? Porque quando encontra dificuldades, ou ele logo desanima, ou ele logo se abate, e aí ele para, ou às vezes ele se cansa muito fácil, né? Eu lembro que a gente teve uma época que nós vimos um filme em que o rapaz estava tentando chegar ele estava no deserto, estava tentando chegar ao vilarejo. E aí ele então transpunha a duna, e ele achava que depois daquela duna ele então chegaria ao vilarejo. E aí ele, quando chega lá em cima, no topo da duna, ele percebe que ainda tinham várias dunas para ele percorrer. Mas ele sabia o seguinte: se ele não continuasse, ele morreria. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte: nós também precisamos entender que a vida cristã, ela não é simples e nem fácil. Ela é simples, mas não é fácil. É simples porque a gente tem que aprender a andar de forma simples, justa, entendendo, mas não é fácil para a nossa carne, é simples para o nosso espírito, para a gente entender que a salvação vem de Cristo. Porém, a gente leva mais as coisas segundo as sensações da nossa alma, e aí por isso que a gente desiste, por isso que a gente acaba não sendo perseverante. Desanima. Né? Desanimamos com as perseguições. Entendeu? Né? Então, ó, é por isso que quando eu fiz aqui, nos primeiros estudos, eu falei, ó, vocês prestem atenção, o diabo vai procurar atrapalhar você de estudar, pessoas vão aparecer na hora, tudo vai corroborar para que você desista. Não desista, meu irmão. Não desista. O que você está recebendo é a porção da palavra de Deus. É para você, é para nós, é para mim, é para você. Agora nós vamos para o capítulo 5, ainda que por um breve tempo, né? Temos aí mas ainda dá 8 minutos, né? E vai falar nomes e natureza de Cristo. Então vamos lá. Os títulos atribuídos a Jesus nas Escrituras ajudam-nos a compreendê-lo, especialmente os seus nomes, pois descrevem em parte sua natureza, sua posição oficial e a obra para a qual ele veio ao mundo. Então, muito interessante, né? O nome dele revela ele e a sua natureza, posição oficial e a obra para a qual ele veio. Então, primeiro, Jesus. O nome Jesus, em parênteses, tá Iesous, né? Fecha parênteses. É a forma grega do antigo nome hebraico Iesua. Ou não Yeshua, é nem... né? Yeshua. Mas tá Iesua, né? Tá em Juízes, Juízmo. Juízes. Você lê, Fê? Ou você quer ler? Que tem Zacarias também. Juízes 1:1, Fê. E o Jorge lê Zacarias 3:1. Perdeu?
Juízes 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual das nossas tribos deverá ir primeiro guerrear contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. E Zacarias 3:1. Logo em seguida, Deus me fez ver um grande sacerdote, Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor. E Satã, olha só, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Você imaginar que ele é acusador, né? Ele está sempre pronto a acusar. Eu acho que isso aqui não é Juízes, não é Josué. É Josué, né? É. Cadê? Josué Josué. 1:1. É Você lê, Josué. Fê? Josué 1. Juízes não é juiz, não. JZ. É Perdão. JZ. Perdão, É JZ. queridos. Peraí. Adorei achar nas letrinhas. Josué 1, né? É. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Josué, Então aqui está falando do nome Josué, né? E Ezua, Josué. Segundo parece, veio a ter uso geral perto dos tempos do exílio na Babilônia, substituindo a forma mais antiga Iezua, com H, né? A Septuaginta traduziu a forma mais antiga com a mais recente, de modo uniforme como Jesus. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, Jesus é o nome mais antigo que se forma com o nome divino Javé e significa Javé é socorro ou Javé é salvação. Então, o que eu entendi é que Josué, né, Javé é salvação. Essa Javé é a nossa pronúncia, porque a pronúncia do hebraico é I, a letra J é I, né? Então é Yahvé, né? Yahvé. Jesus foi o nome dado ao Filho de Deus. Mateus 1:21 e Lucas 1:31. Fernanda lê um e o Jorge outro. Eu vou ler o Lucas. Tá. Então, Mateus o quê? 1:21. E ela dará à luz a um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Determinado por instruções celestiais dadas ao pai em Mateus ou à mãe em Lucas. Nesse contexto, Mateus também dá uma interpretação do nome de Jesus e ao mesmo tempo descreve a tarefa futura do filho de Maria. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está em Mateus 1:21. Portanto, temos diante de nós uma cristologia bem antiga, com uma abordagem teológica semelhante àquela de Filipenses 2:9. Você pode ler, Jorge? Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Amém. Aleluia. Então fica evidente que o nome Jesus, desde sempre, já continha uma promessa. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Termina aqui mais um Vem Estudar Conosco, Vem Estudar Comigo. Eu quero incentivar você a compartilhar os nossos vídeos com quantos você puder. Também nós, na próxima sexta-feira, estaremos juntos aqui às 18 horas da tarde ou noite. E à noite, logo a seguir, às 20 horas, teremos então o nosso culto em casa. Esperamos você aqui, que Deus possa te abençoar, né? E fique firme. Se fortaleça no Senhor, na Sim. força do poder do Senhor. A recompensa. A recompensa. Que Deus abençoe você, em nome de Boa Jesus. noite. Amém.